Salve, salve nação rubro-negra, eu sou o Lucas Tinoco e estamos começando o nosso Giro MRN trazendo a repercussão das principais notícias da semana sobre o Flamengo. Então a gente começa o nosso Giro MRN com a notícia aí do sábado, né? O Marcos Braz concedeu uma entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu, a MRN se fez presente lá no centro de treinamento e, claro, pegou as principais aspas aí do vice-presidente de futebol do Flamengo e, entre vários assuntos, ele abordou a questão do contrato de Vitor Pereira. Existe muita especulação, né, sobre a possibilidade do Vitor Pereira ser demitido em caso de um vice-campeonato aí contra o Fluminense no Carioca. E o Marcos Braz tratou de rechaçar qualquer possibilidade, né? Ele falou que o Vitor Pereira foi contratado para a temporada e que ele será mantido no cargo na temporada, durante, né, a temporada, mesmo em caso o Flamengo perca para o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Isso, contudo, não quer dizer muita coisa, né? O Marcos Braz já disse várias vezes, já confirmou gente no cargo e depois demitiu. A mesma coisa com contratações, né? Ele disse que não tem nada e depois acaba contratando aquele jogador, aquele determinado jogador. Então isso não quer dizer muita coisa. Lembrando que o Vitor Pereira tem contrato de 2 anos com o Flamengo, né? Vamos ver aí se ele vai conseguir cumprir esse contrato. Precisa melhorar bastante aí os seus níveis de desempenho. Bom, o Marcos Braz também falou sobre contratações, né? Ele falou que dificilmente o Flamengo vai trazer alguém nessa janela, porque essa janela se encerra na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, e negociações, né, envolvendo jogadores estrangeiros são mais complicadas, e é o caso aí do Matheus Uribe. Ele confirmou que existe interesse do Flamengo, que o Flamengo está negociando para contratar o Matheus Uribe, né, que vai ser uma ótima reposição aí para a posição de volante, que é o principal foco do time do Flamengo, é essa cabeça de área, é contratar um volante mais marcador, para jogar ali como o João Gomes estava jogando, e o Flamengo vê no Matheus Uribe esse nome perfeito, ele que é jogador do Porto, colombiano, mas o contrato dele está se encerrando com o Porto agora no meio da temporada, né, que é final de temporada lá na Europa, e por isso ele quer uma valorização salarial que o Porto não está podendo pagar, e o Flamengo já definiu essas bases com ele, tá tudo certo já entre Flamengo e jogador, mas ainda existe, o jogador ainda está negociando com outros times, existe interesse de outros times da própria Europa, existe interesse de times do México, onde ele já jogou lá no América do México, e existe ainda a possibilidade também dele renovar com o Porto, mas tudo isso é muito difícil, o Braz deixou isso muito claro. Sobre essa posição de volante, o Marcos Braz também falou sobre o Fabrício Dias, jogador do Liverpool do Uruguai, que foi especulado do Flamengo e ele tratou de negar qualquer negociação com esse jogador, né? Falou ainda que vários outros nomes vêm surgindo na imprensa, o Flamengo não costuma comentar, porque senão toda hora vai ficar falando, desmentindo informação, mas ele garantiu que não tem nada relacionado aí ao Fabrício Dias, então o foco do Flamengo realmente nesse primeiro momento é contratar o Matheus Uribe, né? Focar nesse negócio e tentar contratar o Matheus Uribe, dificilmente para essa janela, então provavelmente somente no meio do ano aí quando abrir a janela de transferências lá em julho. E aproveitando esse gancho aí de mercado da bola, janela de transferências, o Palmeiras anunciou aí a contratação do volante Richard Rios, colombiano, ele que foi jogador da base do Flamengo, viu? O Flamengo se interessou nele aí numa competição que teve de base aí no Rio de Janeiro, o Flamengo trouxe ele para a base, ele jogou, estreou no time principal no jogo justamente contra o Palmeiras, quando o Flamengo tinha um problema lá de Covid, vários jogadores desfalcaram a equipe, até o treinador na época, o Domenech Torrent, também estava com Covid, e o Richard Rios jogou bem, se destacou, mas nunca emplacou no Flamengo ali, né? Existem rumores que ele é um jogador assim que psicologicamente, né, é um jogador difícil, a personalidade bastante difícil, mas foi bem no Guarani, foi bem já na competição, na Série B ano passado, foi bem, se destacou agora no Campeonato Paulista, e o Palmeiras, precisando de um volante depois da saída do Danilo, contratou ele. O engraçado é que o Flamengo também precisa de um jogador para essa posição, né? Então talvez, se a gente tivesse aí o Richard Rios jogando essa bola que está jogando, talvez se ele ainda estivesse emprestado para o Guarani e não ter sido vendido, o Flamengo poderia trazer ele de volta, tá aproveitando aí, lembrando que a negociação, o Palmeiras comprou 60% dos direitos dele, 10% ainda pertencem ao Guarani, o Flamengo tem 20% dos direitos aí sobre o Richard Rios. E lembrando também que, apesar da janela que envolve jogadores internacionais estar fechando agora dia 4 de abril,
A janela interna foi estendida, tá? De 4 de abril foi para 20 de abril, então ganha-se mais uns dias aí para tentar a contratação de algum jogador interno, ou seja, jogador que esteja já no Brasil disputando aí alguma competição estadual pelo Brasil afora, ganha mais uns dias, mas não existe, por enquanto, não existe nenhuma especulação de que o Flamengo esteja buscando jogador que esteja atuando aqui no Brasil. Vamos falar agora sobre sorteios, viu? Essa semana a gente teve o sorteio aí da Copa Libertadores e definiu aí o grupo do Flamengo. Um grupo tranquilo, né? Como muita gente da imprensa aí já repercutiu, é um grupo tranquilo. O Flamengo vai ter o Racing da Argentina como o principal adversário, mas vai enfrentar dois estreantes, né? O Aucas, que é do Equador, e também o Ñublense, que é um time chileno. O Flamengo vai estrear no dia 5 de abril, da uma quarta-feira às 19 horas, contra esse time do Aucas. O problema é que esse jogo será entre os dois jogos das finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense e também, além de uma viagem longa, são mais 6 mil quilômetros, vai ser na altitude de Quito, né, mais de 2.800 metros acima do nível do mar. O Flamengo costuma sentir dificuldade em jogos com altitude assim elevada, né? Na verdade, não só o Flamengo, qualquer outro time que joga na altitude mais baixa, né, ou no nível do mar, né, como é o caso do Flamengo lá no Rio de Janeiro, costuma sofrer bastante. Então o Flamengo vai ter esse problema, vai ser curioso ver como é que vai ser esse planejamento, porque se trata de uma competição importante, que é a Libertadores, então o Flamengo dificilmente vai mandar jogadores reservas, mas ao mesmo tempo tem as finais do Campeonato Carioca aí que o Flamengo precisa vencer para ter dias mais calmos aí, né, de trabalho com o Vitor Pereira. E lembrando que esse jogo do Flamengo, na estreia do Flamengo na Libertadores contra o Aucas, vai ter transmissão exclusiva dos canais ESPN e também a plataforma de streaming, o Star Plus, né? Então, quarta-feira, dia 5 de abril, às 19 horas, transmissão da ESPN e Star Plus, estreia do Flamengo aí na Copa Libertadores da América. Essa semana também tivemos o sorteio da Copa do Brasil, viu? Terceira fase da Copa do Brasil, agora entre os times que disputam a Libertadores, e claro, é o caso do Flamengo aí, né? O atual campeão da Copa do Brasil vai estrear contra a equipe do Maringá, né? Os jogos ainda não têm datas definidas, deve acontecer o primeiro jogo entre os dias 11, 12 e 13 de abril, no estádio do Maringá, e a decisão será no Maracanã, entre os dias 25, 26 e 27 de abril. Então, Flamengo e Maringá, jogo aí pela terceira fase da Copa do Brasil, Mengão estreando na Copa do Brasil contra a equipe do Maringá, e o engraçado foi a reação aí do Twitter oficial do Maringá, que deu uma brincada, né? Botou lá, meu Deus do céu, vamos enfrentar o Flamengo, fudeu família, não sei o quê. Exaltaram bastante o Flamengo por ser o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e claro, né? Provavelmente a gente vai ter uma história bem legal, sempre é legal esses roteiros, né, dos times gigantes como o Flamengo enfrentando uma equipe de menor porte como o Maringá. Provavelmente até lá a gente vai ter boas histórias aí para contar, claro, sempre tudo lá no site do mundorubronegro.com. E agora a gente vai falar de uma das principais notícias da semana, e essa sim, viu, um grande problema para o Flamengo, porque o Arrascaeta foi diagnosticado aí com um problema na coxa esquerda, né? A gente estava achando que ele estava sendo poupado por conta da questão do pub, estava sendo tratado isso, mas ele tem uma lesão na coxa e deve desfalcar o Flamengo aí por pelo menos 30 dias. A informação foi do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Um problema gigante para o Flamengo aí, perdeu o Arrascaeta durante todo esse período, então ele vai ficar de fora das finais do Campeonato Carioca, ele deve perder os dois jogos da terceira fase aí da Copa do Brasil contra o Maringá, deve perder pelo menos 2 a 3 jogos da fase de grupos da Libertadores e ainda deve perder as primeiras rodadas ali do Campeonato Brasileiro. Então a perda imensa para o Flamengo. Não sabemos ainda como o time vai jogar, quem vai ser a reposição. O mais provável é o Everton Ribeiro, que é um bom articulador, um jogador que pensa muito bem, né? Que é muito bom no passe, no último passe, criativo. Então o Everton Ribeiro deve jogar, mas deve jogar de uma maneira diferente, né? Ele costuma jogar mais aberto, né? Ser um criador mais aberto pela direita. Agora ele vai estar mais centralizado mesmo, fazendo a função ali que o Arrascaeta vinha fazendo. Vai ser interessante ver o Everton Ribeiro jogando nessa função, e provavelmente ele vai ser o camisa 7 aí, capitão do Flamengo, vai ser realmente a reposição do Arrascaeta nesse período. Vamos ver aí como é que o Vitor Pereira vai se virar sem o uruguaio. Perda gigantesca aí para o Flamengo, para o elenco do Flamengo não ter a criatividade e a genialidade de Jorge de Arrascaeta.
E agora a gente vai falar sobre duas notícias mais políticas, digamos assim, relacionadas ao Flamengo. A primeira delas é sobre uma declaração do Rodolfo Landim sobre essa questão toda envolvendo mudança de estatuto, né? Existem vários rumores que o Flamengo está discutindo mudanças no seu estatuto e o Rodolfo Landim deu a entrevista aí, foi antes do sorteio, né, da fase de grupos da Libertadores, e o Landim falou que ele sempre defendeu o que pode ser que seja mudado aí no estatuto, que é o mandato de 4 anos. Acontece que o Landim está no mandato, né? Ele está cumprindo aí o seu segundo mandato no Flamengo, ele foi reeleito, e aumentar agora a quantidade de anos de um mandato beneficiaria ele com mais um ano de mandato, então à frente aí do Flamengo, por isso existe muita polêmica. Mas ele falou que sempre defendeu isso. Porém, tem uma situação aí. Ele defende 4 anos de mandato, mas sem reeleição, diferentemente do que é hoje. Hoje são 3 anos, com a possibilidade de uma reeleição para um novo triênio. Ele entende que deveria ser 4 anos, mas sem reeleição. Ideia também que já foi defendida pelo BAP, que é presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Então vamos aí ver quais serão o desenrolar, né, dos próximos capítulos aí em relação a essa articulação política aí nos bastidores do Flamengo. E a outra notícia que envolve a articulação de bastidores e tudo mais diz respeito à licitação do Maracanã. Vamos ver se essa licitação, enfim, vai sair. O governo do Rio de Janeiro fez mudanças no edital, né, que estava todo irregular, e agora o Tribunal de Contas do Estado vai avaliar. A expectativa era que avaliasse essa semana, porém eles pediram mais tempo para examinar o edital e deram a promessa aí de trazer uma decisão na quarta-feira que vem, né, na semana que vem ainda, dia 7 de abril. Então Flamengo, Vasco, Fluminense, todo mundo de olho aí na esperança de como será esse edital e se enfim ele vai ser aprovado pelo Tribunal de Contas, e aí as equipes vão poder fazer suas propostas aí para ver quem é que vai conquistar o direito de manter aí manter, no caso de Flamengo e Fluminense, né, manter a concessão do Maracanã, ou será que o Vasco com seus parceiros ali vão ficar com essa concessão, vão ficar com os direitos sobre o Maracanã? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Vamos falar agora sobre Flamengo e Fluminense, jogo de ida aí da final do Campeonato Carioca, acontece neste sábado, dia 1º de abril, às 20h30. Esse jogo que vai ter transmissão aí da Bandeirantes, né, da Band, na TV aberta, também do canal Band Esportes na TV fechada. Vai ter também transmissão do Flow no YouTube. Então, assim, essas são as opções aí, por enquanto, dos jogos do Flamengo, desse primeiro jogo, na verdade, entre Flamengo e Fluminense, que tem mando do Fluminense, né? O Flamengo ficou em primeiro na classificação geral após os jogos da semifinal, né? A gente lembra que o Fluminense perdeu o primeiro jogo para o Volta Redonda, então o Flamengo ultrapassou, tem um pontinho a mais, tem a vantagem do mando de campo, mas que não significa muita coisa, né? A gente lembra que, ao contrário do que acontece nas semifinais, que existe, os times mais bem colocados têm a vantagem do empate. Isso não acontece na final, não existe vantagem nenhuma em caso de empate nos dois jogos aí. A decisão vai para as penalidades. Vamos falar um pouquinho também sobre a escalação do Flamengo. Muita dúvida, principalmente em relação ao substituto de Arrascaeta, né, que está lesionado, como a gente já falou, tem uma lesão grave aí, e o Flamengo deve colocar, o Vitor Pereira deve usar o Everton Ribeiro nessa função, né? Seria o mais provável. A gente teve o Matheus França entrando no último jogo, entrando muito bem, sendo muito importante na vitória contra o Vasco. Então talvez ele pode arriscar e começar com o Matheus França, mas eu acho o mais improvável mesmo. A escalação que eu imagino deve ser Santos no gol, a trinca de zaga com Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Lembrando que a gente ganhou a opção agora do Felipe Luiz estar voltando e a imprensa já está falando bastante da possibilidade de ele disputar a posição mais na zaga ali, porque jogando como um ala ele não tem, né, todo aquele vigor físico que o Ayrton Lucas tem, inclusive é o cara que vem sobrando nesse time do Flamengo nesse quesito. Mas enfim, a dupla de volantes deve ser Thiago Maia e Gerson, além do que também o Vidal foi para a seleção, treinou menos. Então, a gente supõe que realmente ele comece no banco, na ala direita o Varela, na ala esquerda o Ayrton Lucas, e mais na frente, provavelmente, teremos o Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Sobre o Gabigol e o Fluminense, o Gabigol
a vítima, né, a maior vítima do Gabigol na carreira aí tem sido o Fluminense, viu? São 18 jogos, 10 gols marcados e 10 assistências. O homem realmente é o bicho papão do Fluminense e a gente conta muito aí com o nosso camisa 10 para vencer esse jogo, encerrar esse jejum chato contra o Fluminense aí, esse histórico que não tá muito favorável para o nosso lado e conquistar o título carioca agora em 2023. Então é isso, Flamengo e Fluminense, sabadão, dia 1º de abril, começando abril daquele jeito. Vamos torcer aí pela vitória do Mengão. Transmissão da Band na TV aberta, Band Esportes na TV fechada. E por enquanto, Flow Esporte Clube aí no YouTube, jogo às 21h30. Você também pode acompanhar no site do mundorubronegro.com todas as informações sobre esse jogo, todas as declarações e, claro, todo o pós-jogo, né? A gente também repercute tudo que acontece após as partidas. Então é isso. Flamengo e Fluminense, sabadão, dia 1º, 20h30. Vamos torcer, hein? Vamos nação, vamos Mengão! E esse foi o nosso primeiro Giro MRN. Toda semana estaremos trazendo esses conteúdos aqui para a TV MRN. O Giro MRN, repetindo como a gente falou lá no início, traz as principais notícias ao longo de toda a semana. As principais notícias, claro, envolvendo o Flamengo. E é isso. Um forte abraço a todo mundo. Saudações rubro-negras. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e também ativar aí todas as notificações. Fique atento aí nas redes sociais do Mundo Rubro Negro e, claro, acesse mundorubronegro.com. Forte abraço, saudações!